Olá a todos, sejam bem-vindos às aulas práticas da disciplina de Processos de Fabricação Mecânica. Meu nome é Luiz Paes e serei o responsável por ministrar essa parte do curso. Eu e o professor Vladimir Ponomarev preparamos vídeos no laboratório que resumem a nossa aula. Neste primeiro tópico, vamos abordar a confecção de uma peça didática com processo de fundição em areia verde. Por definição, fundição é um processo de fabricação no qual o material fundido flui pela ação da gravidade ou outra força em um molde e solidifica com a forma da cavidade deste molde. Existem diversas vantagens, como por exemplo, a fabricação de peças com geometria complexa, por exemplo, pás de turbina de hidrelétricas. É possível produzir um componente net shape ou near net shape, no qual há pouco ou nenhum acabamento posterior ou pós-processamento. É possível fabricar peças de grande porte. Esse processo ele pode ser aplicado a qualquer metal que possa ser aquecido até o estado líquido. É um processo de larga escala, que é vantajoso quando se trabalha com larga escala. Porém, também temos uma série de desvantagens, como por exemplo, limitações em termos de propriedades mecânicas. Isso abrange falta de homogeneidade, porosidade, que pode provocar falta de resistência estática e dinâmica, tensões residuais devido à contração de metal durante a solidificação e resfriamento. Baixa precisão dimensional e acabamento superficial. Isso pode ser quantificado mediante a rugosidade e a linha de partição com rebarba. É difícil de fabricar uma peça pequena, pois pode acontecer uma solidificação precoce, ou seja, uma extração de calor rápida antes de preencher o molde. E não é possível processar metais de alto ponto de fusão. Temos também uma distribuição de tamanho de grão larga, ou seja, uma heterogeneidade em termos de tamanho de grão, que leva a uma heterogeneidade estrutural. E muitas vezes é necessário adicionar silício ao metal para aumentar a fluidez e fazer com que esse metal preencha todo o molde, mas essa adição de silício reduz a ductilidade do material. Então, como podemos identificar peças fundidas? Conforme mostrado nessas figuras, é possível saber se a peça foi fundida quando ela apresenta uma linha de partição. Além da linha de partição, rebarba também pode estar presente, conforme mostrado nesta peça. No nosso laboratório, temos várias peças que são fundidas, por exemplo, a tampa dessa furadeira. Neste caso, sabemos isso devido ao acabamento superficial, com elevada rugosidade. A linha de partição, as rebarbas e a rugosidade final das peças mostradas provam que as peças oriundas da fundição não possuem um bom acabamento superficial. Outro exemplo de peça fundida é a caixa desse redutor de velocidade. Essa peça pode ser fabricada tanto por usinagem quanto por fundição. Se forem poucas peças, economicamente a usinagem é vantajosa. Caso sejam muitas peças, ou seja, fabricação em larga escala, a fundição é mais adequada. Utilizou-se um modelo de madeira sobre o qual a areia foi compactada. Notem que onde há um furo na peça é onde o macho está colocado e diz respeito à parte preta. Isso deve ser previsto no projeto do modelo, assim como suas dimensões. Tudo deve ser calculado, uma vez que o material contrai ao resfriar. E esse modelo de madeira utilizado é bipartido e possui um lado superior e um lado inferior. Após compactar a areia ao redor do modelo na caixa, forma-se o molde. Então, metal é vazado pelo canal de vazamento, que depois deve ser removido. O maçalote é a última parte que solidificou e atua como reservatório de metal. Caso não fosse utilizado, provavelmente haveria rechupe e porosidade nesta região.
O metal não entrou na parte reservada para o furo, uma vez que se utilizou um macho para preencher essa cavidade. O macho deve ser removido com martelamento, por exemplo. Agora vamos iniciar a fabricação de uma peça de parafina, de forma análoga à fabricação de uma peça metálica. O processo é conhecido como fundição com areia verde, embora a areia não seja verde. Ela é chamada assim pois é úmida e não passa por um processo de secagem. É possível verificar se a areia está apta se, quando compactada, ela retém a sua forma. Se isso não acontecer, é necessário adicionar mais água à mistura. A areia possui uma série de funções, por exemplo, resistência mecânica, que é a habilidade do molde manter sua forma e resistir à erosão, que pode ser causada pelo fluxo de metal líquido, permeabilidade, que seria permitir que o ar quente e os gases oriundos das operações de fundição passem através dos vazios dessa areia, estabilidade térmica, que significa resistir ao trincamento e empenamento após o contato com o metal fundido, colapsibilidade, que é a habilidade do molde se desmoronar para facilitar a remoção da peça e, por fim, reutilização da areia. Para o nosso experimento, vamos utilizar um modelo de metal com duas partes. Cada parte deve ser posicionada dentro da caixa. Depois, colocamos um desmoldante para evitar que a areia úmida fique aderida na superfície da mesa e facilitar a remoção do modelo no final do processo. A areia é então peneirada e inserida na caixa, sobre o modelo. Então, compactamos a areia ao redor do modelo, principalmente nos cantos da peça. Adicionamos mais areia e compactamos o restante com auxílio de um punção, partindo das bordas em direção ao centro. Temos que ter cuidado para não pressionar sobre o modelo. Removemos o excesso. Viramos a caixa. Encaixamos o outro lado da caixa e fixamos com pinos. Inserimos a outra metade do modelo. Aplicamos novamente o desmoldante para evitar que a areia fique aderida na parte inferior do molde. E então completamos a caixa com areia utilizando novamente a peneira. Compactamos a areia em torno da peça. Instalamos os modelos de maçalotes. Instalamos o modelo do canal de vazamento. Terminamos de preencher a caixa com areia, compactamos novamente e retiramos o excesso. Removemos os modelos dos maçalotes e o modelo do canal de vazamento. E aqui conseguimos ver a conexão do maçalote com o modelo da peça. Separamos as caixas.
Agora reparem neste furo, ele é proposital. A partir dele é feito o canal de alimentação. Agora nós removemos o modelo de um dos lados. Removemos o modelo do outro lado. A cavidade formada é um molde, onde o metal será vazado. Agora vamos dar início à fabricação do macho. Aplicamos o desmoldante para facilitar a retirada do macho. Fixamos as peças com sargentos. Retiramos o excesso. Finalizamos a compactação. Retiramos o macho com cuidado. Colocamos o macho no lugar do furo para impedir que o metal líquido entre. Viramos a caixa e colocamos os pinos. Encaixamos a parte superior com a inferior dos moldes. Agora o nosso molde está pronto. Temos que fundir a parafina em um forno. Vazamos a parafina no molde a partir do canal de vazamento. Os outros dois furos são os maçalotes. Depois de solidificar, vejam que um dos maçalotes resultou em um furo. Isso significa que seu volume foi mal dimensionado. Com isto, o rechupe poderá ficar na peça, assim como os poros. Agora vamos desmoldar a peça. Limpamos a peça. Como um dos maçalotes foi mal dimensionado, vemos um furo à esquerda. Apesar deste defeito, o restante da peça solidificou sem gerar outros problemas. Esta peça pode ser utilizada em uma correia de frigorífico, por exemplo.